Capítulo 4 do nosso livro, né, o capítulo 4, vai estar tratando do Império Grego Macedônico. Nós vamos tratar aqui sobre esse império tão importante, que é o império que vai entrar agora em cena, é muito importante e que cruza na antiguidade, cruza o nosso caminho quando a gente lê a Bíblia Sagrada e quando a gente passa pela história, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que esse império ele vai exercer um poder de influência muito grande no mundo bíblico. Nós estamos sinalizados aqui na página 89, né, a história do Império Grego, né, Grego Macedônio. Essa história, ela teve início entre os anos 2000 e 1400 anos antes de Cristo, né, com uma civilização que habitava ali a ilha de Creta, a maior ilha do mar Egeu, e esse povo eles eram chamados de cretenses. Esse povo que habitava ali a ilha de Creta, inclusive até hoje, né, é uma ilha que existe até hoje, ela não deixou de existir. É uma ilha que é localizada ali sobre e próximo no mar Egeu. A gente consegue enxergar isso nos nossos mapas. No fim do século VI, já conhecidos como helênicos, que é a origem deles, ainda hoje, né, a origem dos gregos são helênicos. Para os gregos, eles são chamados por eles mesmos de helênicos e não são chamados de grego. Eles são chamados de helênicos. Eles criaram um regime democrático e se estabeleceram as grandes chamadas polis. E isto está aqui na página 90 do nosso livro. Polis são cidades, cujas principais naquele momento era Esparta, de etnia dória, e Atenas, de etnia jônica. Etnia, é bom a gente dizer isso aqui, etnia são pessoas que pertencem ao mesmo grupo, à mesma cultura, à mesma religião, descendência e credo. Por exemplo, nós brasileiros aqui, nós somos de uma mistura de 3 etnias. De um modo geral, nós podemos dizer que a composição étnica do brasileiro, nossa, portanto, é basicamente oriunda de 3 grandes e principais grupos étnicos, que são os indígenas, os africanos e os europeus, né? Daí saiu essa mistura maravilhosa e virou aí esses brasileiros bonitos, esses brasileiros elegantes, esses brasileiros chiques, que não é demagogia, mas é um dos povos mais bonitos que tem, né? Um povo bonito, um povo elegante, um povo belo e maravilhoso. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque essa informação também é importante para o seu conhecimento, para o nosso conhecimento. Os gregos, eles eram um povo que era muito avançado na antiguidade. E eles ainda são até hoje, não é verdade? Gregos sobressaem em tudo, são ganhadores de prêmios Nobel da Paz, são cientistas, inventores, é um povo que sobressai em tudo. Então, o conceito de gestão e de administração deles era diferente de tudo que a gente viu até agora aqui, estudando os outros impérios. Era diferente do Império Egípcio, era diferente do Império Assírio, era diferente do Império Babilônico, era diferente do Império Medo-Persa, né? E até agora eles são diferentes e eles criam, né? No seu modelo de gestão, eles criam as chamadas polis. Polis significa no grego cidade. Então, por exemplo, nós temos aqui no nosso país uma cidade, uma capital, que é muito linda, diga-se de passagem. Eu conheço, eu tive a oportunidade de estudar lá, eu me formei em agrimensura lá, a chamada Florianópolis. Quem não conhece Florianópolis? Né? Quem nunca ouviu falar em Florianópolis?
Quem não conhece precisa conhecer. É considerada a Nova York brasileira. Né? Tem ali a Ponte Hercílio Luz, uma ponte iluminada, tem as praias de Jurerê, de Joaquina, Praia dos Ingleses, um centro da cidade muito lindo, uma cidade histórica, é uma cidade fantástica, é conhecida a Nova York brasileira. Todo mundo já ouviu pelo menos falar, quem não conhece, não foi, mas pelo menos já ouviu falar nessa capital dos catarinenses, né? A grande Florianópolis. Quem criou Florianópolis? Foi um homem chamado Floriano Peixoto. Floriano Peixoto que criou a cidade de Florianópolis. E polis significa cidade. Logo significa cidade do Floriano. Então, daí juntaram essas duas palavrinhas e saiu o nome de Florianópolis. Floriano Peixoto, criador. E polis significa cidade no grego. Fundem essas duas palavras e dá-se a origem o que nós conhecemos hoje como Florianópolis, uma das capitais mais lindas que tem, por que não dizer no mundo, né? Por que não dizer no mundo? Uma cidade encantadora. E eles criaram esse conceito de cidades, né? Chamadas polis, e as duas grandes cidades eram Esparta e Atenas, muito conhecida, muito a gente lê isso nos nossos livros de histórico secular, há livros, há documentários, né? Tem filmes que narram o acontecimento dessas cidades. E eles criam essas duas cidades, né? Esparta e Atenas. Esparta, como nós já falamos, de etnia dória, e os atenienses, como nós já vimos, de etnia jônica, né? E esses dois povos, eles estão ao sul da ilha, eles vão se fundir e vai começar a formar o grande e poderoso Império Grego-Macedônico. Isso do lado de cá, do lado da Grécia. Do outro lado, do lado norte, nós temos os macedônicos, né? E eram descendentes de famílias gregas e habitavam ali no norte da ilha, ali na região da Grécia, no sul ali dos Balcãs. Então era um outro povo, porém eles eram descendentes dos gregos, mas eles ficavam ali mais ao norte da ilha da Grécia. Vai se fundir depois esses dois povos e vai formar, vai se unir e se criar esse grande e poderoso império grego-macedônico. Nesse momento, vai aparecer ali um homem chamado Filipe II, né? Filipe II, que vai sobressair, vai conquistar várias cidades, e ele, em 338 anos antes de Cristo, ele vai conquistar Atenas e Tebas, que são as cidades mais importantes naquele momento. As metrópoles, né, as cidades maiores, com maior riqueza, com maior poder econômico, e ele vai conquistar essas duas cidades, Atenas e vai conquistar Tebas. E isso garantiu para ele o domínio em todo o território da Grécia, né? Então, esse rei Filipe II, ao conquistar ali Atenas e conquistar Tebas, ele garante ali a supremacia de força de poder e ele domina todo o território grego, todo o território da Grécia, porque ele conquista também ali o Egito, ele conquista Atenas e ele expande muito o seu reinado. Mas ele, 2 ou 3 anos depois, diz a história que ele é assassinado. Ele morre, ele é brutalmente assassinado, e o seu filho vai entrar em cenário, né? O seu filho vai aparecer, vai surgir e vai entrar para a história, né? O seu filho chamado Alexandre, ou Alexandre o Magno, ou como nós o mais conhecemos, como Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, não é verdade? Alexandre o Grande, ele foi levado ao trono logo após a morte do seu pai,
que acabou de ser assassinado então, e ele com apenas 20 anos de idade, ele começa a reinar esse império com poder, com glória, com majestade, tanto que ele conquista nada mais e nada menos do que os impérios que nós acabamos de aprender e de estudar. Ele conquista o Império Medo-Persa, o qual nós acabamos de falar nos capítulos anteriores. Isso em 330 anos antes de Cristo, e ele com 20 anos de idade só. Só 20 anos, hein? Ele já conquista o grande império Medos e Persa, o poderoso império Medos e Persa. Ele conquista o império Medo-Persa, que por sua vez tinha sido conquistado pelo Império Babilônico, que por sua vez tinha conquistado o Império Assírio. E agora Alexandre o Grande, ele surge no cenário da história. Olha só, na antiguidade, para efeito de conhecimento, meus irmãos, alunos do IBAD, para efeito de conhecimento, era reconhecido as pessoas que conquistavam. Os conquistadores eram quem contava história. Ainda hoje tem um ditado popular no nosso meio que diz que quem conta a história ela é contada sobre o olhar dos vencedores e não sobre o olhar dos derrotados. Pois esse homem, Alexandre o Grande, ele foi o grande imperador, o grande fenômeno de conquista, né? Um grande fenômeno de conquista. Até hoje ele é aclamado como um dos homens mais brilhantes da história, estrategista, inteligente, e ele, além de ser muito jovem, ele também era um grande general, grande estrategista. Ele amplia o império muitíssimo, muito mais do que o seu pai já tinha expandido, né? E ele faz aí a junção do Império Grego com os macedônicos, e ainda hoje a gente estuda aí nos livros históricos sobre a vida de Alexandre o Grande, né? Inclusive nas escolas seculares e também no ensino religioso, como nós estamos aprendendo aqui agora, né? No curso de Teologia Médio, do curso do IBAD, nós estamos falando e aprendendo sobre a vida e sobre a história desse grande homem chamado Alexandre o Grande. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns fatos relevantes desse império grego-macedônico, sob o comando desse grande homem, desse grande general chamado Alexandre o Grande. Sobre a ascensão dele, sobre a subida dele, né? Sobre a subida de Alexandre o Grande, eu quero destacar aqui primeiro que, além da Pérsia, o grande império sob o comando de Alexandre o Grande, ele expande muito. Ele veio depois a conquistar a Síria, ele conquista a Fenícia, e ele funda, ele forma grandes cidades do Egito, né? Pelo menos uma que nós conhecemos e ouvimos falar muito, Alexandria. Alexandria ele criou, inclusive ele fez essa cidade para ele no Egito. É a famosa Alexandria, que inclusive lá em Alexandria existe a maior biblioteca do mundo, né? Lá em Alexandria. No entanto, em 323 anos antes de Cristo, o império ruiu, dando lugar ao Império Romano, que é e que será o próximo império, o próximo capítulo que nós vamos estar estudando, o Império Romano. Em 323 antes de Cristo, o Império de Alexandre o Grande ele vai ruir, né? Ele vai deixar de existir. Mas veja só, depois de expandir o Império Grego-Macedônico, Alexandre ele disse: eu quero conquistar a Índia. O limite era a Índia. Ele então, em uma missão focada e desenfreada, ele sai então de onde ele estava na Grécia e ele atravessa, você pode ver isso no mapa, eu vou deixar um mapa depois, você vai ver que ele sai da Grécia e ele
a ideia dele é chegar à Índia. O sonho dele era conquistar a Índia. E ele sai, então, de onde eles estavam, na Grécia, na Europa, e rompe com seu exército com destino à Índia. Mas a história diz que os seus soldados desistem, né, com saudade de suas casas, de suas esposas. Muitos anos depois, fora de casa, eles começam então a voltar, eles não conseguem chegar até a Índia. E é bom dizer, meus irmãos, que naqueles tempos não tinha aviões, não tinha navios ainda, né? As viagens eram feitas a cavalos, né? Era demorada, era anos, décadas para fazer um percurso desse aí de quase 3.000 quilômetros a cavalos, né? E os soldados começam a desanimar e voltam. E eles voltam e Alexandre o Grande, depois aí de 2 ou 3 anos, a história diz que Alexandre o Grande ele morre, né? E ele morre com esse desejo de ter conquistado aí a Índia e não conquistou. Com 33 anos de vida ele morre. Ele assume o trono depois da morte do seu pai com 20 anos, reina 13 anos. Com 33 anos ele morre. Morre ainda muito jovem e sem conquistar o seu sonho, que era de conquistar o território da Índia. Esses dias mesmos, em um culto aqui de ensino, culto de doutrina aqui na nossa igreja, no nosso templo sede, quando eu estava ensinando sobre o pecado de avareza, eu citei um fato histórico relacionado com esse homem chamado Alexandre o Grande, esse homem que tornou o grande imperador e que formou esse império grego, romano, grego-macedônico. Eu contei nesse dia, nesse culto de ensino, culto de doutrina, quando eu ensinava sobre o pecado da avareza, que ele começou a reinar com 20 anos, ele morreu com 33 anos, e antes dele morrer, ele adoece, ele fica doente, e antes dele morrer, ele chama ali os seus ministros, os seus sábios, e ele faz ali para eles 3 pedidos. Fala com eles assim: olha, eu quero fazer 3 pedidos a vocês. O primeiro, que quando eu morrer, eu quero ser levado para o cemitério com os melhores, que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos da Grécia. Quero que os melhores médicos da Grécia carreguem o meu caixão até o túmulo. Segundo, eu quero que vocês vão pegar todo o meu dinheiro, riqueza, e vocês vão espalhar pelo caminho até o meu túmulo, para que todos andem em cima da minha riqueza, dos meus ouros, dos meus dinheiros, das minhas pratas. E em terceiro, eu quero que vocês façam 2 buracos ali do lado, nas laterais do meu caixão, porque eu quero que vocês me enterrem com as mãos para fora. Eu quero ser enterrado com as mãos livres para fora. Um dos seus sábios pergunta para ele: por que isso, né? Por que esses 3 pedidos? E aí ele começa a dizer: eu quero, em primeiro, que os melhores médicos eles me levem até o caixão, me levem no caixão até a minha sepultura, porque diante da morte não existe médico que resolva o problema. E segundo, eu quero que esparrame toda a minha riqueza para que as pessoas andem até o meu túmulo sobre a minha riqueza, porque eu vim a esse mundo sem nada, e sem nada eu estou voltando, estou indo para o túmulo sem nada. E em terceiro, eu quero que as minhas mãos, elas fiquem para fora do caixão, porque do mesmo jeito que eu cheguei, com as minhas mãos vazias, é o mesmo jeito que eu estarei voltando, né? Estarei sendo sepultado do mesmo jeito que eu vim, com as minhas mãos vazias. Ou seja, eu trouxe esse fato histórico de Alexandre o Grande quando estava ensinando ali sobre o pecado da avareza. Mas voltando aqui ao nosso assunto, né? O grande feito dele foi a conquista da Pérsia, né? O império que anterior ao Império Grego-Macedônio. A grande conquista de Alexandre o Grande foi quando ele conquista a Pérsia. Pois, veja bem uma coisa,
o Império da Pérsia, segundo a história, tinha 280 mil soldados. Vou repetir, 280 mil soldados. E Alexandre o Grande diz a história que tinha 40 mil soldados, ou seja, cerca de 15% dos soldados. Ele tinha 40 mil soldados e o Império Persa tinha 280 mil soldados. Então, olhando, seria um massacre, né? Um massacre total. Mas era tanta estratégia que Alexandre tinha, era tanta inteligência, perícia de guerra, conhecimento de batalha, que ele vence esse poderoso Império Persa. Ele, com 40 mil homens, vence 280 mil soldados. Esse cidadão, realmente, o nome já fala, Alexandre o Grande. Esse era o cara, né? Verdadeiramente, Alexandre o Grande, ele não deixa dúvida que ele era o cara. Em segundo fato relevante, que eu quero comentar aqui com nossos irmãos, é sobre os gregos e judeus, né? O historiador Flávio Joséfo, né, sobre a visão que Alexandre teve e que faz uma interligação com o povo judeu, o autor ele traz para nós a relação que existiu entre o Império Grego e os judeus, né? Que é, inclusive, o pano de fundo que está norteando aqui toda a história da Bíblia. É bom relembrar que Flávio Joséfo vai dizer para nós que esse homem, Alexandre o Grande, ainda jovem, antes de conquistar a Pérsia, ele tem esses registros todos no livro História dos Hebreus, que já falei aqui sobre ele em aulas anteriores, aulas passadas, né? O grande conhecido livro História dos Hebreus. Flávio Joséfo, eu já falei isso com nossos alunos, só relembrando, foi um grande historiador judeu no século I, e ele narra ali histórias paralelas à Bíblia. Ele, então, conta fatos históricos que acontecem, né, que não estão sendo narrados na Bíblia e que acontece ali no mesmo momento que acontecimentos bíblicos estão acontecendo. Então, ele narra esses fatos históricos e é de muita ajuda para nós, muito nos ajuda a compreender a palavra de Deus, mas é sempre bom dizer o seguinte: temos que tomar cuidado em citar corretamente essas histórias, porque não são bíblicas, são comentários, são artigos oriundos de estudos de historiador, e um grande historiador chamado Flávio José. Então, sempre que a gente mencionar esses fatos, a gente tem que deixar isso bem claro e bem evidente. É um comentário de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que foi ali contemporâneo aos tempos bíblicos e que narra ali fatos no ponto de vista histórico daquilo que está acontecendo ali no momento. Então, Flávio Joséfo, ele vai dizer para nós que esse homem, Alexandre o Grande, ele tem uma visão e, num determinado momento, ele diz que Deus dos judeus apareceu a mim, né? Em determinado momento, ele tem ali uma visão e ele vai dizer que o Deus dos judeus apareceu a mim. Interessante que ele não disse o Deus dele, né? Pois nós sabemos, e nós aprendemos aqui no livro também, que os judeus também eram politeístas, né? O que era politeísta? Nós já estamos falando isso aí já tem várias semanas, né? É adoração, veneração de vários deuses. Os judeus também eles eram politeístas. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele chega lá no Areópago, ele vê aquele monte de altar, monte de deuses, plaquinhas, né, referindo ali aquele Deus e tal. E ele vê ali um altar e um Deus com uma placa escrita ao Deus desconhecido. E Paulo, sabiamente, ele diz: esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. E começa a pregar ali para os atenienses, ali no Areópago.
Ele começa a falar: esse Deus desconhecido é o Deus que eu sigo e que eu prego. É esse que vocês não conhecem, é ele que eu prego. Mas aí a história diz que ele tem uma visão, Alexandre o Grande, ele tem uma visão em que Deus dos judeus aparece para ele vestido de sumo sacerdote, e aí nessa visão Deus diz para ele: você vai conquistar o Império Persa, e mais, eu vou te dar nas suas mãos, entregar tudo nas tuas mãos. E isso aconteceu. Vai saber, né? Vai saber. Isso aconteceu. Isso é fato que Flávio Josefo narra, dessa visão que ele teve com Deus, falando que ia entregar o Império Persa nas suas mãos. E isso aconteceu, né? Aconteceu. Vai saber, né? Então vamos entrar nesse detalhe, mas sabemos que isso aconteceu. Ele conquista o Império Persa, o poderoso Império Persa. Vou repetir, com 40 mil soldados, ele ganha o combate e ele rende 280 mil soldados, né? Isso fez com que ele tratasse essa visão que ele teve com Deus. Isso fez com que ele viesse a tratar os judeus assim de um modo diferente. Ele tinha carinho muito grande pelos judeus, tinha respeito pelos judeus, tinha uma admiração muito profunda sobre os judeus. Continuando, em Daniel capítulo 8, versículo 4 até o versículo 7, Daniel vai profetizar a queda do Império Grego. Esse império também não subsistiu, esse império também ele veio a ruir. E Daniel capítulo 8 ele vai profetizar a queda, a ruína desse império. E aí vai entrar o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele tem uma conexão muito forte com esse Império Grego Macedônico, até porque o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, falada pela maioria dos povos naquele momento, naquela época, e isso possibilitou que o Evangelho crescesse, né, expandisse de forma vertiginosamente, grandiosamente, esse Evangelho fosse crescer, tudo por causa da língua grega, né, mostrando bem aí, mais uma vez, a grande e poderosa influência dos gregos. Quero falar agora também algumas realizações muito importantes desse império. Um resumo aqui de algumas realizações desse império. Meu Deus, se fosse para a gente falar aqui quase todas, né, realizações desse império, teria que ter aí mais de 2 horas e não seria suficiente. São tantas realizações que esse império realizou, são tantas heranças que nós temos hoje, deixadas, herdadas desse povo, dessa cultura, mas a ideia aqui é dar uma pitadinha de fatos gerais aí, para você ter aí um pouquinho desse conhecimento aí, para você entender o porquê que é importante, o legado que o Império Grego deixou para o mundo, deixou para nós brasileiros, e esse legado é inestimável, né? Olha só o que eles deixou para o mundo. Primeiro, democracia. Como forma de governo, esse sistema de governo onde o povo vota, onde o povo tem voz ativa, quem criou? Foi os gregos. Os gregos que criou aí esse sistema de governo, esse sistema democrático. Embora a gente tenha, assim, as nossas considerações, né? Às vezes a democracia ela não é seguida, aqui mesmo como nós estamos num país do Brasil, às vezes a gente enxerga que de repente a democracia ela não é tão observada, mas os gregos eles criaram
esse padrão de governo, né? A democracia, o sistema de governo, sistema de voto, onde o povo vota, onde o povo tem voz ativa. Foi eles que criaram. Segundo, princípio da isonomia, que é tão caro para nós. Quem criou? Foi os gregos. O que é isonomia? É igualdade, igualdade dos direitos, igualdade para todos. Todos são iguais perante a lei. Isso vem dos gregos. Por mais que também há controvérsias, né? Às vezes nem sempre isso é praticado, mas os direitos são iguais, todos são iguais perante a lei. Inclusive, a nossa Constituição reza isso também. Foi eles que criaram isso. Terceiro fato relevante que eles deixaram e nós herdamos, né? Pensamentos filosóficos. O que dizer de Platão? O que dizer de Sócrates? O que dizer de Aristóteles? Aliás, Aristóteles foi o grande mentor de Alexandre o Grande. A história diz que Alexandre o Grande aprendeu ali aos pés de Aristóteles. Aristóteles foi o grande mentor desse grande imperador estrategista que conquistou reinos e que fez proezas no mundo da antiguidade. Quarta herança dos gregos, a valorização das artes, da cultura, dos teatros, das telas, dos quadros, das esculturas. Isso tudo é origem dos gregos. Sabe esse quadro que você coloca em casa? Isso aí vem da cultura grega, estátuas, né? Foi tudo da cultura grega. Na área da ciência, na área da história, na área da matemática. Então, não dá para a gente contabilizar a riqueza que eles deram ao mundo, principalmente no mundo da matemática, da geometria. Pitágoras, né, um grande filósofo grego, que até hoje, né, são usados nas faculdades, nas escolas de ensino médio, de ensino fundamental. É inegável que os gregos deixou uma contribuição aí profunda para toda a humanidade, né, para todo mundo, e por que não dizer para nós também, né? Vou postar aqui depois embaixo um mapinha. É importante que o aluno veja esse mapa, mentalize esse mapa, situalize esse mapa, para você também ter na sua cabeça tudo isso que a gente está lendo aqui no livro, tudo isso que a gente está comentando. Nós vamos tomar uma água, vamos tomar aí um cafezinho e depois nós vamos voltar com o último império, o Império Romano, né? Outra coisa importante é que esses impérios, eles foram, a queda deles foi profetizada por Daniel. O Império Assírio, Império Medo-Persa, Império Babilônico e Império Romano. Esses impérios, eles foram profetizados a queda deles. Eu coloquei também a referência e coloquei uma figura da estátua, né, que simboliza e que representa cada um desses impérios, que também é muito importante para a nossa compreensão. Deus abençoa. Voltamos daqui a pouco com o último capítulo 5 dessa unidade 2, para tratar de um outro grande e poderoso império chamado Império Romano, que inclusive é o império que vai entrar no Novo Testamento, né? Que vai ser o império que vai, no momento que Jesus surge, que os discípulos surgem, no momento em que Jesus ele aparece no cenário, é esse império que está regendo. Inclusive são eles que condenam Jesus, eles que maltratam Jesus, eles que julgam Jesus, eles que matam os apóstolos, eles que cometem barbaridades, atrocidades com os nossos apóstolos, né? Decapita, crucificam de cabeça para baixo, e faz todas essas atrocidades. Então, é o próximo império, Império Romano. Nós vamos estar falando ele
logo mais. Deus abençoa, boa aula, dediquem aí nos vossos estudos.